pessoal, tudo bem? Estamos aqui no Produto em Pauta, chegamos ao quarto episódio da segunda temporada e hoje eu vou falar sobre negócios e produtos, que são, na verdade, dois lados da mesma moeda. Esse é um tema importante para a gente entender cada vez mais. Eu vejo essa separação, né, nas minhas sessões de mentoria e consultoria. Frequentemente eu encontro essa divisão entre a área de negócio e a área de produto, né? De um lado, times responsáveis ali por estratégia, operação, análise de mercado, geração de receita, relacionamento com clientes, e do outro, as equipes focadas no desenvolvimento, evolução e aprimoramento do produto, né? E olhando mais para o produto digital, composto de gestoras de produto, designers e engenheiras de produto, né? Essa divisão é muito comum, principalmente em empresas mais tradicionais e também em algumas tradicionais nascidas digitais, que é um tipo de classificação de empresa que eu já expliquei em outros momentos, né? E vou resumir aqui. Empresa tradicional é aquela que vende produtos e serviços que não são digitais em sua essência, mas essas empresas elas estão aprendendo a usar a tecnologia digital para potencializar os seus negócios. Então a Lopes ali, né, onde eu passei um tempo liderando a transformação digital, é uma empresa tradicional, inclusive ela nasceu ali até antes de existir internet, antes de existir computador. E aí tem um outro tipo de empresa, que são as empresas tradicionais nascidas digitais. Qual que é a ideia delas? Elas parecem ser, né, uma empresa digital, né, mas o seu produto, o seu serviço, ela poderia até existir sem tecnologia. Mas a tecnologia foi incorporada desde o início, que potencializou muito a operação e seus resultados. Então, né, um exemplo ali, né, a Netflix. No produto da Netflix é o conteúdo ali, né, são as séries, os filmes. A gente não assina a Netflix porque o app é incrível, né, porque o algoritmo faz boas recomendações. A gente assina a Netflix porque a gente quer assistir os filmes e as séries que estão ali, né? Tanto é assim que tem uma área focada na criação e na seleção de conteúdo, que é, enfim, dos pontos mais estratégicos da empresa. Qual que é o próximo filme, qual que é a próxima série que eu vou produzir ou que eu vou licenciar de algum estúdio, né? O Nubank, por exemplo, né? O Nubank, ele oferece serviços de conta corrente, cartão de crédito, conta de investimento, assim de tanto. Só que ele nasceu digital, né? Então ele utiliza a tecnologia para entregar uma experiência muito melhor, né? Então, o que acontece, né? Pelo fato dele ter nascido digital, ele tomou a decisão lá no começo de falar assim: quer saber? Eu não vou ter nenhuma agência e eu vou fazer todo o meu relacionamento com as minhas clientes através dos meus canais digitais, meus canais online, né? Além dessas empresas tradicionais e as tradicionais nascidas digitais, tem um terceiro tipo de empresa, que é o tipo de empresa que eu chamo de digital, cujo produto principal é o software ou a tecnologia que elas desenvolvem, né? Então, esse é o caso da Localweb, é o caso da Conta Azul. Em muitas dessas empresas, né, tanto SaaS quanto de software on-premises, o time de desenvolvimento de produto frequentemente executa demandas, né, de clientes atuais e potenciais trazidas pelo time de vendas. Então, mesmo nessas empresas, a gente pode ter também um pouco dessa questão de área de negócios e área de produto ali. Então, vamos lá, falando da confusão primeiro do uso da palavra produto, né? Um outro ponto recorrente é esse termo produto, né? Enquanto que nas equipes de desenvolvimento de produto, a gente tem gestoras de produto, designers de produto, engenheiros de produto, as áreas de negócios normalmente afirmam que são elas as responsáveis por definir o produto. Então, por exemplo, outro dia, né, uma cliente minha, uma EdTech, era uma EdTech de idiomas, né, as pessoas que desenvolviam o conteúdo acadêmico, elas afirmavam, né, que elas eram as responsáveis pelo produto. Afinal de contas, né, o produto que era vendido para as clientes eram os cursos de idioma. Então, o produto vendido, né, era o que elas eram responsáveis lá ali, as pessoas responsáveis pelo produto acadêmico. Outro exemplo, né, são as minhas clientes ali do mercado financeiro, as fintechs, e elas costumam dizer, com razão, que o produto é o crédito, é a conta corrente, a conta de investimento, ou seja, os produtos financeiros que elas oferecem. Eu costumo, muitas vezes, para ajudar essas empresas aí a separar né, esse termo produto, utilizar um sobrenome, né, um qualificador ali. Então,
Então, por exemplo, na EdTech, você tem produto acadêmico e tem produto digital. E os dois são importantes para entregar um bom produto para sua cliente, né? Na FinTech ali, você tem o produto financeiro e o produto digital, né? E os dois são importantes para entregar o melhor produto para a cliente. Quando eu proponho essa abordagem ali, normalmente eu vejo um alívio, né, muito grande nas clientes, né, porque ajuda a clarear papéis e responsabilidades. Nas empresas tradicionais nascidas digitais, o produto que é entregue é a soma do produto digital e do produto não digital. Então, no Nubank, a gente tem os produtos financeiros, cartão de crédito, conta e assim por diante, que são entregues através dos produtos digitais, né? A melhor experiência vem por causa do produto digital. Na Netflix, a gente não consegue separar, né? Tem as séries e os filmes, né? O conteúdo ali, e tem as plataformas que entregam ele pra gente, né? Então, se a gente começa a separar muito, né, negócios e tecnologia, negócios e digital ali, negócio e produto, a gente acaba criando uma dicotomia limitante, né? A tecnologia está cada vez mais como um elemento central nas empresas. Então, por esse motivo, se a gente fica separando muito um do outro, a gente acaba criando um obstáculo para crescimento e para inovação. Para a gente resolver isso, a gente tem que pensar em integrar, né, negócios e tecnologia, negócios e produto. E como é que a gente faz isso? O primeiro passo é mudar a forma como a gente opera, né? Ou seja, mudar a nossa cultura organizacional, porque a cultura organizacional nada mais é do que a forma como a gente opera, né? Cultura é como um grupo de pessoas reage às situações, né? Então, se acontecer A, a gente faz X, se acontecer B, a gente faz Y. Né? São os combinados. Então, empresas que colocam tecnologia no centro da sua estratégia colocam produto e tecnologia e negócio no mesmo nível para a tomada das decisões estratégicas. Isso só funciona quando a cultura é guiada por princípios claros, que são os 4 princípios que eu venho falando já há um bom tempo sobre cultura de produto, culturas fortes de produto. Né? Então, entregas rápidas e frequentes, porque não dá para a gente querer inovar, né? Fazer novos produtos e entregar grandes resultados se a gente faz entregas mensais ou trimestrais de código, né? Ciclos curtos permitem que a gente valide continuamente e reduz o risco de grandes apostas erradas. Foco no problema, né? O segundo princípio, entender bem o problema para só depois pensar em hipóteses de solução, testar diferentes hipóteses, isso é muito importante, né? Testar diferentes hipóteses para ver qual que vai resolver melhor e mais rápido o nosso problema. Entrega de resultados, porque a gente não acorda de manhã para fazer produto, app, feature, esse não é o nosso objetivo, esses são meios para a gente atingir de fato o nosso grande objetivo, né? Que é resolver o problema da cliente gerando resultado para a empresa. A gente está aqui para gerar resultado. Resultado para quem? Tanto para a empresa quanto para a nossa cliente através de tecnologia. Então o sucesso tem que ser medido pelos resultados entregues e não pelo volume de entregas feitas. E por fim, a mentalidade de ecossistema, que eu tenho brincado que é o foco no cliente 2.0, né? O foco no cliente turbinado. Por quê? As empresas devem considerar as diferentes stakeholders, né, e suas interdependências ali, alinhando soluções que beneficiem todo o ecossistema. Né? Então, por exemplo, no Gympass ali, eu tinha o RH das empresas, tinha os seus funcionários e as academias, né? Hoje em dia academias, apps, parceiros e assim por diante. Né? Além da cultura, né, o que a gente tem que pensar mais, que passos a gente tem que dar ali para integrar negócios e produtos, né? Então, uma vez que a gente começa a evoluir na nossa cultura organizacional com os princípios que eu acabei de comentar, a gente deve começar a focar nos seguintes temas, né? Primeiro, ter uma visão mais unificada, né? O produto, entender que o produto é a soma tanto do digital como do não digital. Não tem Nubank sem tecnologia e sem produto financeiro. Não tem Netflix sem conteúdo e sem as suas plataformas de entrega. Então, esse entendimento do produto, né, deve contemplar esses aspectos de forma integrada, garantindo que todas as decisões partam desse entendimento, né, do problema que a gente está resolvendo e do resultado que a gente precisa gerar. A gente tem que colocar a tecnologia no centro, a tecnologia deve ser tratada como catalisadora da experiência do cliente e um veículo de diferenciação. Não como um mero canal de entrega, né? Ele não é eu já vi muitos lugares até chamando, não, esse é o time de canais, né, que cuida do canal de entrega do produto. Não, né, ele tem que fazer parte core ali, né? A gente tem que estar constantemente entregando ali para testar hipóteses, para, enfim, impactar a nossa cliente da melhor maneira possível.
Outro ponto fundamental é ter o alinhamento de objetivos. Né, quando os objetivos são comuns, né, entre negócio e tecnologia, né, isso fica muito mais fácil da gente garantir que a gente está trabalhando como um único time. Né? Se a gente tem objetivos diferentes, os objetivos de negócio são um, os objetivos de tecnologia são outro. Com certeza a gente não vai estar criando um produto único, um produto unificado, uma experiência unificada ali para a nossa cliente. Né? Velocidade é importante, né? Velocidade e capacidade de adaptação é fundamental. Né? Exatamente por causa da tecnologia, a gente consegue testar rapidamente, validar as ofertas, ajudar, né, ajustar a nossa rota ali com bastante agilidade, e isso ajuda a gente a inovar, né? Porque inovar é isso, inovar é testar hipóteses de solução. Né? Esses ciclos curtos só são possíveis quando a gente pensa ali em entregas rápidas e frequentes, que é um dos pilares, né, um dos princípios ali da nossa cultura de produto. Personalização, né, e escala, os produtos digitais permitem, né, a gente antecipar as necessidades, ainda mais agora com o uso cada vez maior de inteligência artificial, a gente consegue entender melhor a nossa cliente e personalizar a nossa oferta, né, e isso ajuda a gente a resolver melhor o problema da cliente, que é o nosso grande objetivo. E o último ponto é não esquecer que a gente trabalha com times multifuncionais, né? A gente não tem que separar negócios para definir o que e tecnologia apenas executando. Na verdade, a gente tem que ter, né, os dois juntos ali, trabalhando com os mesmos objetivos. A gente falou de objetivos alinhados, com os mesmos objetivos, com a mesma estratégia, com a mesma visão de futuro, né, para garantir, né, a melhor entrega para a nossa cliente. Então, concluindo, né, se a gente ficar nessa de separar negócios e produto, negócio e tecnologia, isso na verdade é um resquício de um tempo em que a tecnologia estava longe ali, não era acessório às operações, não era central. Hoje em dia, fazer isso é uma loucura, né? Hoje a gente tem que integrá-los para a gente aumentar a chance de sucesso, né, da nossa empresa, aumentar a chance de sucesso da gente entregar uma solução que de fato resolve o problema da cliente por meio da tecnologia, gerando resultado para a empresa. Esse é o segredo de empresas como Netflix, Nubank, Amazon, enfim, todas as outras. Elas tratam negócio, produto e tecnologia como dimensões interdependentes, né, de uma mesma moeda, essenciais para a gente executar a nossa estratégia e a gente atingir a nossa visão, o lugar onde a gente quer chegar. Então é isso, esse é mais um episódio do Produto em Pauta. Nos vemos no próximo episódio.